Apelidado de anjo na infância, Stanisław Kostka atingiu a juventude guardando todas as virtudes como um anjo realmente, mas não faltaram oportunidades para entregar-se aos prazeres mundanos, pois pertencia a uma família polonesa nobre e poderosa. Nasceu em 28 de outubro de 1550, no castelo de Wrocław, na vila de Prasnitz, Polônia. Até a idade de 13 anos, Stanisław viveu na casa dos pais. Filho do príncipe Kostka, líder militar e senador do reino de Sigismundo Augusto. Aos 14 anos, eles o enviaram para estudar no seminário dos padres jesuítas em Viena, junto com o irmão mais velho Pedro e o tutor. Santo Inácio havia falecido de recente, mas os jesuítas já se distinguiam como profundos teólogos, os primeiros a propor uma verdadeira renovação no âmbito da Igreja. Após uma breve permanência em Częstochowa, Stanisław chegou a Viena e ficou hospedado em um colégio da Companhia de Jesus. No entanto, a convivência tornou-se logo difícil por causa das inclinações mundanas do seu irmão, que se opunham ao estilo sóbrio de Stanisław, que sentia ter nascido para coisas maiores. Naquele período, estudou sem cessar e viver inteiramente o espírito do Evangelho e a devoção a Maria, dos quais deram testemunho com sua vida e o seu trabalho. Começou a delinear-se nele a chamada do Senhor, que a sentia de modo sensível nos diversos momentos que dedicava à oração, à participação da missa e às vésperas, aos exercícios espirituais que frequentava conforme a insígne obra de Santo Inácio de Loyola. Mas o seminário logo foi fechado pelo imperador Maximiliano e toda a comunidade estudantil acabou abrigada no castelo de um príncipe protestante luterano. Aquele ambiente cheio de festas e jogos de prazeres em nada combinava com Stanisław, que buscava uma vida de virtudes, de oração, dentro da doutrina cristã. A situação para ele era das mais inadequadas, entretanto, agradou o irmão e o tutor, que passaram a requisitar sua participação nesses jogos. Não bastasse isso, o tal príncipe protestante queria impedir os católicos de irem à missa e receber a comunhão. Depois, também era atormentado pelos colegas que zombavam muito de sua preferência pela vida religiosa. Em resposta às agressões do irmão, que também eram físicas, e às tentações da corte, o santo e penitente menino permanecia firme em seus propósitos cristãos. Eu nasci para as coisas eternas e não para as coisas do mundo. Mas a luta contra o ambiente hostil e a vida de privações a que se obrigava acabou por minar a saúde do rapaz. Frágil, ficou doente a ponto de quase perder a vida, mas o salvariam a fé profunda e a confiança em Maria Santíssima, de quem era devoto. Durante a sua enfermidade, ocorreram prodígios extraordinários, sinais evidentes da obra da graça divina. Enquanto dormia de noite, recebeu a visita de Santa Bárbara, acompanhada por 2 anjos, que lhe ofereceu, finalmente, a Santa Comunhão, que ele tanto queria receber durante a febre. Mas não a pôde receber porque, junto com seu irmão e o tutor, teve que se transferir para um apartamento alugado por causa da requisição dos colégios dos jesuítas por parte dos Habsburgos. Em outra noite, Stanisław recebeu a visita de Nossa Senhora com o menino Jesus no colo. Ao pegá-lo em seus braços, ficou completamente curado, contrariamente ao parecer de todos os médicos, que não lhe davam muitos dias de vida. Ao despedir-se, a Virgem revelou-lhe que seu destino era na companhia de Jesus. Stanisław, que já pensava em ser um padre jesuíta, contou tudo à família, que fora a Viena verificar como os filhos estavam vivendo e estudando. Aproveitou para dizer que queria mesmo ser um sacerdote. A oposição dos seus pais foi total. Tentou insistir, mas foi inútil. Então fugiu sozinho, a pé e vestido de mendigo, para despistar se o perseguissem. Após 20 dias de caminho a pé, chegou a Dillingen, na Alemanha, onde foi acolhido na casa dos jesuítas. Ali conheceu o padre Pedro Canísio, hoje santo,
e que na época era provincial do norte da Alemanha. O recebeu com amabilidade, mas teve de enfrentar a reação do pai do jovem, que ameaçou fazer expulsar todos os jesuítas da Polônia caso o filho não voltasse ao convívio da família. Mas Stanislau manteve-se irredutível. Os jesuítas ficaram impressionados com aquele jovem extraordinário. Aos 17 anos, Stanislau foi enviado para Roma com uma carta de recomendação ao superior-geral da ordem, São Francisco de Borgia, que com carinho o encaminhou para frequentar o noviciado e os estudos de teologia no Colégio Romano. Foram apenas 9 meses entre os jesuítas, mas plenos de trabalho, estudo, dedicação e disciplina exemplares. Certo dia, alguns noviços pediram-lhe para definir a figura do missionário. Então expôs assim a sua bagagem espiritual. Um homem com grandes sapatos de mortificação, amplo manto de amor a Deus e ao próximo, e com o chapéu da paciência para se defender das adversidades. Ele tinha prognosticado que morreria jovem em um dia dedicado à Virgem. Foi acometido por uma febre misteriosa e no dia 15 de agosto de 1568, festa da Assunção de Nossa Senhora, partiu docemente ao encontro de Deus. Os sacerdotes ouviram de seus lábios sorridentes dizerem: Maria veio buscar-me, acompanhada de virgens, para me levar consigo. Foi sepultado na igreja recém-construída, ao lado do noviciado, hoje chamada de Santo André de Quirinal. O seu túmulo tornou-se local de muitas graças e rota de peregrinação. O Papa Bento XIII canonizou-o em 13 de novembro de 1726, junto com São Luís Gonzaga e João Berckmans. Foi escolhido como padroeiro dos noviços e de toda a juventude. Santo Stanislau Kotska, rogai por nós.